Hoje em dia um servente ganha, o salário mínimo anda nos quase 900 e um servente anda nos 1000. O servente ganha menos hoje do que ganhava naquela época, comparativamente ao salário mínimo. Sejam bem-vindos ao segundo podcast do Casa GPT. Hoje temos connosco o arquiteto Paulo Coelho, com mais de 20 anos de experiência nesta área, e trazemos-lo cá hoje para falar das suas experiências e das suas aventuras e conhecimentos, e também elucidar-vos sobre licenças, como atuarem no mercado. E por isso quero, antes de mais, agradecer por ter aceito o convite para cá estar e começar-lhe por pedir-lhe que nos explique um pouco do seu percurso, que sabemos que começou pelo Fix and Flip, com uma empresa de inúmeros funcionários, e que entretanto acabou por fugir desse caminho e mudar para uma prática mais comum da arquitetura. Antes de mais, agradecer pelo convite, por poder expor um pouco da minha experiência e espero dar um contributo válido para este podcast. Relativamente à minha experiência, mais de 20 anos na área da arquitetura. Antes da crise das dívidas soberanas, tive uma empresa de construção com 16 funcionários e foi uma experiência interessantíssima, porque permitiu experienciar uma parte complementar da minha atividade, da arquitetura, o poder executar a arquitetura que eu projetava e no fundo é acabar por fechar um ciclo que alavancar se calhar as suas competências e alavancar as competências. Isso para mim foi mais interessante, o ter essa continuidade até à entrega do projeto final, do produto final, sim. E também aumentar a rentabilidade aí pelo meio. A rentabilidade e o risco também, claro, porque uma coisa não está dissociada da outra. Tem que estar sempre associada, não se consegue ter mais lucro sem ter mais risco. Também. Se souber, diga que eu vou já investir. E o que é que o levou a deixar e a entrar numa prática mais comum da arquitetura? Foi uma crise que o mercado da construção teve entre 2010 e 2014, que levou a que a demanda por construção diminuísse brutalmente ao terminar os contratos de trabalho com os funcionários. Dizer que lamentavelmente não poderíamos renovar. Se para mim foi uma pena, para eles foi uma oportunidade, porque de uma forma geral foram trabalhar no mês seguinte para a região de Lyon em França, outras para a região de Paris, e para eles não foi um grande problema, tirando a questão familiar de estarem distantes, que custa sempre, mas a questão financeira, de certo que foram receber bem mais bem mais o que é que estavam a receber. Comentando com eles, posteriormente foram ganhar o dobro que ganhavam pelo mesmo trabalho. E estavam todos a passar pela mesma crise. Exatamente. Mas nós aqui estamos no cantinho. De todos os projetos em que já participou, incluindo esses projetos grandes de empreitadas, qual é que foi mais desafiante ou marcante, e o que é que o tornou tão especial ou mesmo difícil? Nós já fizemos projetos um pouco de tudo, desde pavilhões desportivos, habitação unifamiliar, multifamiliar, equipamentos, fábricas. Já fizemos um pouco de tudo, mas o mais desafiante, com o lado emocional, foi o projeto da minha casa, porque projetar para o próprio é o exercício mais difícil que um arquiteto pode ter, pelo menos na minha ótica, porque o nível de exigência sobe imenso, a relação emocional com o projeto é completamente diferente com a que temos com um cliente. Desenhar a sua própria casa é aquela questão emocional. Vai ter que aceitar aquilo que desenhou para o resto da sua vida, e é para si. Mas também teve uma vantagem: poder testar soluções que normalmente os clientes não estão tão receptivos. Foi testar materiais que na mesma razão os clientes não estão tão receptivos. Isso para mim foi um gozo, porque embora seja um exercício difícil, também serviu de balão de ensaio e de teste para soluções e de aprendizagem, porque normalmente no contexto profissional, a fazer projetos para terceiros, normalmente não conseguimos ir tão a fundo. Claro. Porque serviu quase como um laboratório, poder experienciar sem risco. Um pouco por aí. Exato. Quase poder experienciar sem risco, porque se depois corre mal, se o cliente não gosta, é um problema, e aqui deu para lá está. É um risco perfeitamente assumido e foi giro. Muito bem.
Falou aí da questão da aceitação dos clientes, e nós já lá vamos falar da parte da criatividade do arquiteto e tudo muito mais, mas também envolvido com os clientes e em relação a eles, eu queria saber qual é que era a sua opinião sobre o estado atual do mercado imobiliário e de construção em Portugal, e o que é que mudou desde que começou e quais as oportunidades e os desafios para os investidores de hoje em dia, aqueles operadores que querem entrar no mercado, quais é que são os desafios com que se deparam hoje? O mercado hoje está complicado, difícil. Aparentemente estamos no Eldorado do imobiliário, mas tudo isto é um processo custoso no tempo, custoso no processo, porque os processos estão muito longos. Tem havido mudanças legislativas, que já é um desafio. Depois é encontrar um parceiro construtor disponível para executar. São filas e listas de espera de 2 anos, quase, ou mais. Praticamente. E depois é o próprio processo da construção, que acaba por também ser mais lento que era antes da crise, claro. Porque a disponibilidade de empresas, de empreiteiros gerais e todas as subempreitadas, como temos um universo muito menor de empresas disponíveis, os prazos de execução prolongam-se bastante mais do que se prolongavam. E mesmo a parte burocrática, as demoras da parte burocrática e o excessivo licenciamento, que é isso que eu lhe quero perguntar a seguir, que é o licenciamento das obras é apontado como um dos maiores entraves. Até que ponto é que a lei, por exemplo, a do Simplex, ajuda nesta questão? Do que estava a falar, da demora das obras, de cada vez temos o mercado a ser mais prejudicado por haver menos oferta, porque de facto cada vez está mais difícil operar. Como é que esta lei, na visão do legislador, de tentar simplificar, resultou, não resultou, complicou, não complicou, é bom, não é? Na visão e na intenção dele até pode ser boa. O que é que entronca aqui? Entronca na limitação de recursos humanos que os municípios têm para analisar o volume de projetos que são executados. Não há. E falo isto, nós trabalhamos com 11 câmaras municipais, que desde Famalicão até à região de Aveiro, e o panorama é mais ou menos semelhante entre todas. É a demora dos processos, embora haja uma perspectiva na nova legislação de um horizonte temporal para se poder fechar um processo numa Câmara Municipal, não acontece porque a queixa comum de todos os municípios é: não temos recursos humanos suficientes. Posto isto, qual é a solução? É deixarmos de correr os prazos e começarmos a pedir deferimentos tácitos? É um risco. É um risco que depois prejudica o mercado de outras maneiras, a nível de viabilidade dos edifícios, de áreas, daquilo que é legal, daquilo que não é, da propriedade em si. Porque o deferimento tácito poderá fazer sentido se tiver havido o cuidado de termos um projeto, entre aspas, incólume, claro, que não vai acrescer risco nem ao técnico nem ao promotor e nem para o proprietário em última instância, porque se estivermos a falar nesse nível de rigor, não me chateia a possibilidade de haver um deferimento tácito, porque há segurança. Mas isso era remediar o problema, não era resolvê-lo. Não resolve. Por exemplo, o que é que acha de, na Câmara, um processo ter que passar por 10 especialidades? Não sei se serão 10. Ter que correr tantas especialidades. Não seria mais fácil para a eficiência dos profissionais e para a melhor utilização dos mesmos e aproveitamento, haver o profissional, em vez de serem 10 especialidades, haverem 3 profissionais selecionados para cada projeto, uma seleção quase automática, cada projeto, estes 3 profissionais estão com ele, em vez de ter que respeitar listas de espera de processos e aquelas capas gigantes ali. Temos estes processos todos durante anos à espera de poderem ser levados a cabo pelos especialistas de cada uma das secções. Porque não haver uma seleção prévia? Estes 3 são para ti, estes 3 são para ti, cada caso ter 3 profissionais, 4 profissionais, e eles levarem a cabo o processo. O licenciamento não seria mais ágil? Não seria mais rápido? Ou é necessário haver tanta especialidade? Porque eu sei que a competência de cada especialidade, como o próprio nome indica, é aquela especialidade, é a canalização, é a parte elétrica, é a parte das áreas, dos telhados, tudo bem.
Mas é assim tão especializado que não dá para gerir de outra maneira? O processo que demora mais tempo, essencialmente, é a aprovação do projeto de arquitetura. Porque, em termos genéricos, a fase de especialidades acaba por ser um depósito, uma comunicação à Câmara Municipal das várias engenharias. As câmaras não vão analisar as engenharias. O termo de responsabilidade do engenheiro acaba por garantir todo o cumprimento da parte legislativa. Penso que os procedimentos, os processos internos das câmaras municipais é que poderiam, esses sim, ser otimizados, porque um requerimento que dê entrada numa Câmara Municipal vai para um departamento administrativo para verificação de se os documentos estão em conformidade ou não estão em conformidade. Podem estar aí uma semana, podem estar 15 dias. Daí passam para um técnico designado para a análise do processo, que vai fazer uma outra camada de análise dos próprios documentos. Fim dessa análise vai para despacho para o superior hierárquico. O superior hierárquico vai para a assinatura para o vereador designado que tutela aquela área. Depois regressa novamente ao setor administrativo para emitir um ofício para comunicar posteriormente a um promotor, a um requerente. São muitos passos, são muitos dias em burocracia, em processos que poderiam ser efetivamente otimizados, e que tudo isso leva imenso tempo e poderia ser efetivamente encurtado. Às vezes o tempo até de transportar de uma secção para a outra é um problema. Eu tenho o meu pai que conta que quando foi para construir a casa de família, que ele conseguiu o licenciamento extremamente rápido. Porquê? Todos os dias ia à Câmara, pegava no processo de uma especialidade, já está, assina aí para eu levar à próxima. E andava aí ele dentro da Câmara a pedir ao tio os favorzinhos para assina aqui. Não se preocupe, eu levo para a próxima especialidade, não tem que se preocupar. E levava ele. E andava sempre assim. Isto é um absurdo, isto não cabe sequer na cabeça de uma pessoa que queira que as coisas funcionem bem no seu país, que isto seja uma possibilidade e que se possa confiar mais no cidadão que não pertence aos quadros da Câmara para fazer o transporte eficiente e rápido do que aqueles que lá estão. Não faz sentido. E é isto, acresce, que é a próxima pergunta, que é: acresce esta dificuldade burocrática uma coisa que nós falamos já os dois, que é, além disto, todas as câmaras, as regras de requerimentos e as regras da submissão dos projetos entre câmaras são diferentes. Isto faz algum sentido numa perspectiva de otimização do mercado? O legislador não deveria ter atenção a isto e perceber, ok, será que faz sentido? Não deveria haver aqui uma uniformização dos procedimentos para que o mercado conseguisse fluir mais rapidamente e melhorado? Estamos a falar de uma mesma legislação. Estamos a falar de 308 municípios, 308 formas de interpretar essa mesma legislação, 308 formas de analisar um projeto, e a falta dessa uniformização é uma dor de cabeça para um técnico, para um investidor, porque nós trabalhamos com 10 ou 11 câmaras, cada uma tem as suas especificidades. E aquilo que é realidade para uma não é para outra, e fazer um projeto aparentemente deveria ser algo comum a todas elas e não é. Imagine trabalhar com 10 ou 11 câmaras, é uma dificuldade gigante para si ter que saber como é que cada uma delas quer a submissão, porque depois quando um arquiteto começa a ganhar experiência, e qualquer operador desta parte de licenciamento, imagino eu, estou a falar, mas não o faço, quanto mais experiência tem, mais rápido quer entregar o projeto. Ou seja, começa a ter as noções de como é que cada câmara funciona para ser eficiente. Isto, um arquiteto que trabalha com 10, 11 câmaras. Porque se um arquiteto quiser ter escala nacional, trabalhar com os 300 e tais municípios, é impraticável. É impraticável, é impossível. Não é possível. Como é que vão conseguir fazer? Eu tenho uma equipa gigantesca em que há quase um arquiteto para especialista por município. Por município. É impossível. Isto não é gerível. Não faz sentido nenhum. Não é gerível. Não faz sentido nenhum. Não podemos querer que o mercado cresça, não podemos querer ter mais casas, não podemos querer ter mais investimento no mercado e mais condições de habitabilidade para os menos capacitados. Não o podemos fazer quando, para construir, e quem realmente constrói e acrescenta o valor ao mercado, vê-se deparado com estas condições todas que são
são impraticáveis. Sim, há muitos obstáculos. É um absurdo. Não? E é isso que mesmo o investidor novo vai encontrar vai ter montes de dúvidas, vai se deparar com montes de dificuldades sobre, também não está claro sobre, por exemplo, o que é preciso para licenciar uma obra, quais é que são as licenças que eu necessito e o que é que basta comunicar se calhar só à Câmara em vez de licenciar. E por isso é que eu gostava de lhe pedir que esclarecesse esta parte do licenciamento da forma mais simples que conseguir, porque lá em casa as pessoas vão precisar disto, e quando é que é necessário licenciar e quando é que é apenas necessária a comunicação prévia, aquela questão de chegar à Câmara e dizer vou fazer obra. Eu colocaria as coisas em 3 planos. No âmbito das obras isentas, porque é possível fazer investimento imobiliário através de um processo simplificado de obras isentas, porque permite obras internas, reconstrução, sem passar pelo processo de um licenciamento propriamente dito. É um processo muito mais ágil, pode incorrer noutro tipo de questões, mas é um processo muito mais ágil. Os licenciamentos tradicionalmente tidos como licenciamentos é um instrumento que é aplicável a tudo o que está fora de áreas de loteamento, em zonas de restrições de reservas agrícolas ou da Agência Portuguesa do Ambiente, tenha restrições naquele território, obriga a que seja feito um licenciamento. É um processo mais demorado, porque envolve mais fases e mais análises. O processo da comunicação prévia é um processo bastante mais expedito, porque parte da premissa de o projeto está inserido dentro de um loteamento ou o processo está a ser entregue após a aprovação de um pedido de informação prévia. Ou seja, ou tendo o loteamento ou tendo um pedido de informação prévia, automaticamente faça o projeto de arquitetura, faça essas engenharias todas, pede-se os pareceres que se tiver de obter e registra-se tudo ao mesmo tempo, e sumariamente em 30 dias úteis poderíamos ter uma autorização para começar a construir. É o processo mais expedito. Agora tem especificidades. Pois, só que isso quer dizer que mesmo na ausência de exigência de licenciamento, a Câmara continua a necessitar de estar dentro do processo e continua o investidor e o operador a estar dependente da resposta da Câmara para o conseguir fazer. Ou como é que funciona esse aviso prévio? Eu aviso a Câmara, digo-lhe só vou começar a obra e começa, ou tenho que aguardar que a Câmara faça o parecer para eu começar? Imagina uma situação em que eu não vou mudar telhados, não vou mexer nas fachadas, quero remodelar a casa, uma obra de pouca relevância ou de pequena relevância. Sim. Vou começar, mas a seguir quero vender a casa, quero dividir em propriedade horizontal, o que seja. Mas não preciso de licenciamento porque não vou mexer telhados nem nada. Eu tenho que comunicar à Câmara por aviso prévio. Muito bem. Posso começar a obra? Não posso. Porque eu depois, quando for fazer a licença, se eu tiver as obras feitas para a licença de propriedade horizontal, sem ter a licença de obras da Câmara, eles não me vão aceitar. Afinal, isto funciona, não funciona? A ausência de necessidade de licenciamento é uma realidade? Não é? Acaba por não ser na prática. A Câmara está sempre envolvida na obra. E deve estar, porque estamos a falar das cidades, estamos a falar de imóveis, estamos a falar de infraestruturas. A Câmara tem de ser tida na solução. Os processos dos 3, 2 são extremamente rápidos. A questão das obras isentas é um processo extremamente simplificado, é um requerimento, indicação de um empreiteiro, e a Câmara, poucas semanas, dá uma autorização para que as obras se possam realizar. Desculpa interromper, e essas obras isentas, um exemplo para lá em casa saberem o exemplo de uma obra isenta? Imaginemos que temos um imóvel antigo, imaginemos a casa da nossa avó. Temos uma ligação emocional, queremos até fazer ali uns melhoramentos e atualizar um layout. Através desse requerimento de obras isentas, podemos fazer uma reestruturação interna total. Se tivermos de mexer em elementos estruturais, temos de ter uma assessoria e um termo de responsabilidade do engenheiro que nos vai dar cobertura técnica à obra que estamos a realizar. Desde que não mexemos na forma da cobertura nem na forma das fachadas, estamos completamente à vontade para fazer uma obra nova no interior da habitação da nossa avó. Tranquilamente. 3 semanas entre o requerimento e um despacho é perfeitamente possível. Okay. O licenciamento para o mesmo exemplo, se passasse por poderia demorar, na melhor das hipóteses, meio ano. Ou mais. Na melhor das hipóteses. Sim. Na melhor das hipóteses, meio ano. Muito bem. Eu agora queria dar aqui uma curva
aos temas e queria ir para uma coisa que a mim pessoalmente me deixa fascinado e empolgado, que é a parte tecnológica, as inovações tecnológicas no mercado imobiliário e a parte da sustentabilidade também, como está cada vez a ser mais publicitado e uma exigência já quase consuetudinária de vamos investir nisto. E eu queria saber a sua opinião em relação a tecnologias como a impressão 3D das casas, aqueles vídeos que agora se vê por todo lado, casas com botão a serem impressas em 3D, e a questão das casas modulares e pré-fabricadas, e qual é que é a sua perspectiva dessas tecnologias e da aplicabilidade delas no mercado, e como é que isto pode influenciar, como é que não pode, a qualidade da construção, que sabemos que as modulares se calhar não são tão permanentes como uma casa de construção tradicional. Qual é a sua opinião em relação a isto? E como é que vê esta evolução? Sim, relativamente à questão da sustentabilidade, o acréscimo que nós vamos ter, vamos obter mais conforto térmico, vamos obter melhor qualidade do ar, vamos obter melhor operacionalização da casa no longo tempo, vamos ter economia energética e de escala também, porque vai ser muito mais rápido construir. Isso na parte industrial. Tocando na questão da industrialização, é um caminho porque vai criar previsibilidade ao investidor imobiliário, porque vai conseguir encomendar estruturas neste momento. Cá em Portugal já é possível estrutura industrializada de betão armado, mas betão armado é possível essa industrialização neste momento, fachadas também. Há empresas portuguesas neste momento já com capacidade para fazerem, por exemplo, casas de banho na ordem das 25 por semana. E vão os kits todos prontos, todos montados, só fazem as ligações gerais no local e já vão todos prontos para a obra. É só caminhão, grua, monta e liga às redes gerais. Canalização. E isso o que é que permite? Permite uma construção e uma encomenda de fora, enquanto os papéis não estão finalizados, permite estar a fazer todo o processo e quando chega a licença de obras, vamos para o sítio e começamos a montar legos e isso agiliza, dá previsibilidade ao investidor, porque sabe exatamente aquilo que vai custar, não vai ter os SES nem os já agora, que são os riscos e a questão das subempreitadas começa-se a otimizar tudo. Só que nesta questão acontece aqui uma coisa que parece-me que é prejudicial para um arquiteto que gosta da sua criatividade, que é esta questão da industrialização. Só é possível porque o número de modelos no catálogo não é do mais diverso que existe, ou seja, há ali uma uniformização de designs, há ali uma uniformização de questões arquitetónicas que me leva a fazer a seguinte questão, que é, em Portugal, com esta questão dos licenciamentos, as fachadas e tudo, sabemos que em zonas das cidades não podemos construir de outra maneira que não é aquela que as câmaras exigem, e está tudo bem até aí, mas em Portugal vê-se a arquitetura e a criatividade dos arquitetos um bocado já limitada. A nível de poderem expressar a sua visão, como disse mesmo no início, também por imposição dos clientes, que em sua casa experimentou coisas que se calhar não experimentaria na casa dos clientes. Mas isto também acontece como na generalidade a nível de licenciamento, o que é permitido, o que é que não é a nível criativo. Esta questão das casas já pré-feitas e a parte da industrialização ainda vai diminuir mais a criatividade. A minha questão é, concorda com as afirmações que eu disse de haver limitações à criatividade do arquiteto? Acha que é real? Acha que não é real? Se não acha que é real, tem exemplos de situações em que lhe permitiram ser completamente criativo e fazer aquilo que pretendia e que imaginava? Eu não creio que a questão da criatividade esteja assim tão limitada. A industrialização tem duas abordagens. Uma é ter uns imóveis de catálogo em que um arquiteto já estudou umas soluções, a empresa fez um sistema de produção otimizado para entregar um determinado produto para um determinado cliente, e é como comprar um carro e pode colocar mais um extra ou menos um extra, mas parte de uma base pré-definida.
A outra é eu trabalho com as empresas da área industrial no sentido de eu tenho um projeto que tem umas determinadas características e eu quero incorporar elementos pré-fabricados no meu projeto e trabalha-se em conjunto com a empresa no sentido dela fornecer as soluções que depois vão para o local de montagem. Isso não vai retirar criatividade ao arquiteto, vai-lhe dar uma forma de projetar-se provavelmente diferente, porque o sistema de construção é diferente. Ele vai ter que reaprender algumas coisas nesse sentido, porque o sistema de construção normal de alvenaria e de betão tem as suas limitações. Um arquiteto que está habituado a fazer projetos comuns, ter um desafio de fazer um projeto de uma casa com estrutura de madeira e outro tipo de revestimentos, vai ter que aprender, e essa aprendizagem acaba por ser benéfica para todos, porque o arquiteto vai dar uma perspectiva à empresa industrial da perspectiva dele. Sim. E o arquiteto vai aprender com a indústria, porque um percebe as limitações do outro, as limitações e o potencial que pode incorporar nos projetos, nas obras. Acho que não é por aí. Então está a segurar. Acho que a criatividade não vai ficar comprometida. Muito bem. Agora mesmo, antes de passar para as perguntas finais e mais pessoais, eu queria voltar à questão da legislação, porque é uma questão que me é muito querida e que acho que chateia toda a gente e que é um problema que deve ser discutido, que é: qual é a solução para que o legislador consiga estar mais informado e criar leis, legislar, ou fazer a sua função de uma maneira mais informada, mais consciente da realidade daquilo que é o mercado? Já falámos na hipótese da criação de um grupo de pessoas, de uma comissão que informasse o legislador, composta por arquitetos, engenheiros, tudo mais. Como é que vê esta oportunidade? Como é que acha que isto deveria ou não acontecer? Como é que deveria ser implementado? Quem é que eram os profissionais que lá deveriam estar, a par com o legislador? É quem pensa a obra e quem executa a obra. E depois então o Estado numa fase seguinte, porque não deveriam ser gabinetes de advogados a definir os critérios e as leis para que depois os arquitetos e os engenheiros interpretem. O percurso deveria ser ao contrário, deveria ser: nós temos estes requisitos, temos esta quem realmente percebe. É quem realmente percebe, é a indústria quem está na prática, e para isso deveriam ser as ordens profissionais, arquitetos e engenharia, deveriam liderar um processo juntamente com a indústria da construção, que é quem executa, otimizar tudo aquilo que efetivamente importa, e depois vir o legislador, no fundo, fazer uma soma de tudo isso e produzir as leis que depois vão dar suporte jurídico e de segurança jurídica depois ao mercado. Lá está uma comissão informada com quem está na realidade a meter as mãos na massa. Tal e qual. Porque é para não haver uma legislação completamente desinformada. Um advogado, quando cria uma lei, essa lei está sujeita a interpretações várias. No caso, passamos para 308 formas de interpretar as próprias leis, e as coisas deveriam ser muito mais objetivas, porque isso iria facilitar o processo e os timings de execução. Seria benéfico para todos. Muito bem, acho que ficámos aqui com uma ideia do seu ponto de vista em relação a como o mercado está-se a comportar e as necessidades do mesmo. Eu agora queria saber, a nível pessoal, queria que me dissesse, olhando para a sua carreira, qual é que foi a maior lição que aprendeu, e se tivesse de recomeçar, o que é que faria de diferente? Aprender a ser resiliente, aprender a ser focado, aprender a aguentar com os desafios. Sim, há que ter uma capacidade de resistir a todos estes processos, porque não é uma atividade simples, muito menos fácil. Costuma-se dizer que um arquiteto faz uns riscos, mas eu encaro um arquiteto neste contexto como se fosse um maestro que está a coordenar uma orquestra, porque ele tem de interpretar as partituras, que é a legislação, tem de produzir uma música que é o projeto, e depois tem de coordenar os vários músicos, as engenharias, os empreiteiros, os subempreiteiros, tudo, para que no final aconteça uma música. E ter a capacidade de superar obstáculos e desafios. Para isso é preciso muito, como eu digo, resiliência, foco
muita objetividade, porque para alguém se perder aí no meio, no caminho, em tudo isso, acaba por desistir facilmente e optar por outro caminho. E que conselho daria a alguém que está agora a começar a investir em imóveis e a explorar o setor imobiliário, ou mesmo a algum arquiteto que esteja agora também a começar a sua carreira? Em primeiro lugar, estudar bem os negócios, analisar bem os negócios, recorrer a um arquiteto que lhe faça uma análise regulamentar. É essencial, porque isso vai-lhe diminuir o risco da operação. É um mercado giro, é um mercado interessante, mas há que ter cautelas, porque é muito fácil termos deslumbres e depois nos detalhes é que as coisas podem correr muito mal, e por isso primeiro contratem um arquiteto. Exatamente. Peçam uma análise. Isso não há de custar tanto quanto isso, e aí tomam uma decisão que mais informada, com menos risco, depois dar o passo seguinte ou avança para negócio, porque efetivamente há segurança e não há incerteza, ou então esquece porque não é viável e não perde dinheiro. Muito bem, acho que foi uma boa mensagem. Agora temos uma pergunta do público. A pergunta do público é: o investidor, quais é que são os erros mais comuns que comete e o que é que ele deve evitar fazer? Precipitação, talvez. Às vezes os aparentemente bons negócios carecem sempre de análise, e não formalizar nada sem que haja uma segurança regulamentar, porque entre comprar um imóvel custa o que custar e ele tiver um potencial legal objetivo seguro, é uma coisa. Pode dar-se o caso de avançar-se para uma compra não informada, não estruturada, e depois aquilo que aparentemente era algo muito bom destrói a rentabilidade, e isso acima de tudo. E muita gente fica escaldada na primeira tentativa e depois já não vai para a segunda. E era uma questão de se preparar melhor, não ir logo no primeiro e se calhar aguardar. É um problema e um erro que no geral toda a gente está a começar, acaba por cometer, porque quer fazer muito rápido, quer meter as mãos na massa. Só que lá mas pode fazer rápido na mesma, mas com a ajuda de quem sabe, não tentar aprender tudo sozinho. Se calhar lá está, contratar um arquiteto para fazer uma avaliação prévia, totalmente de acordo. Análise. Claro. Totalmente de acordo. Posso até dar o exemplo de: eu trabalho com várias imobiliárias e por vezes os agentes imobiliários têm bons negócios, aparentemente, mas que só têm um lado da moeda, que é a questão muitas vezes do preço e de uma hipotética boa solução. Só que há outra face da moeda. É quase fast food, está ali pronto a consumir. Muitas das vezes são imóveis colocados à venda sem uma devida análise, que aquilo vai ser bom para o vendedor e para a imobiliária. Não vai ser bom para o comprador, porque o comprador na sua inocência e desconhecimento, no seu desconhecimento, vai confiar e vai comprar na expectativa de receber muito, mas não acaba por ser e passa a ser uma casa para investimento, para um problema, ou para ter uma casa no meu currículo de casas. E não ter dinheiro. Então agora, qual é que é o tipo de operação que está a dar mais dinheiro no mercado? Muito fácil. Muito fácil? Muito fácil. Reconversão de espaços de escritórios e espaços comerciais para a habitação. Tenho exemplos de clientes que conseguem margens de 30%, 40% em 3-4 meses de obras. O processo de projeto é relativamente simples. É uma comunicação prévia com prazo, obriga a um determinado requisito que o imóvel não cumpria, mas vai ter que passar a cumprir porque foi transformado em habitação. Mas tenho exemplos de clientes que conseguem fazer 3-4 operações anuais com rentabilidades acima de 30%. Quais é que são as condições? Ou seja, eu tenho um escritório, certo? Estou aqui no centro da cidade, tenho um escritóriozinho, era da família e tal, um caso hipotético, e decido, quero transformá-lo numa habitação. O prédio, aquilo não está com a licença para a habitação. Quais é que são os passos que eu tenho que fazer para aquilo poder realmente ser uma habitação e poder vender aquilo como uma casa? Primeiro, contratar um arquiteto. Exatamente. Pedir uma análise do imóvel, fazer-se facilmente
uma análise não tanto da parte regulamentar, mas da parte espacial do projeto. Qual é o potencial que eu posso incrementar naquele espaço para obter um determinado resultado. Claro. Depois disso, perceber-se que eu posso transformar aquele espaço numa habitação de uma determinada tipologia, perspectivar em mercado aberto quanto é que vale aquela tipologia naquela zona. Claro. Conclusão, conseguimos facilmente ver uma relação entre o custo e o preço de venda. A incorporação de obras num espaço já executado é relativamente económica. Sim. Vamos chamar assim. Posso apontar numa mediana de obras entre os 25, 30 mil euros obras ligeiras e os 40 mil euros, 45, nessa ordem de grandeza, e facilmente num espaço de 3, 4 meses obter-se uma rentabilidade gigantesca. Isso anualizado é brilhante. É brilhante. Não há neste momento outro produto que permita uma taxa de rentabilidade tão grande. Muito bem. Paulo, acabou de dar aqui um truque, uma dica gigante lá para quem nos vê em casa. Vai ser tudo a comprar escritórios para passar para a habitação, ou então a comprar para dormir no escritório. Ou então também. Tenho que lhe agradecer, foi uma conversa muito boa, foi um prazer estar consigo. Agradecer por ter aceito mais uma vez o convite, por ter cá. Eu que agradeço. E que venham próximas, que voltemos a falar, se assim for possível. E agradecer também a quem nos está a ver, e que se quiserem ver mais conteúdo como este, que nos sigam em todas as plataformas e redes sociais. E até à próxima. Muito obrigado. Até à próxima.